Bom, vamos então dar início então ao estudo do firewall. Aquilo que nós vamos fazer vai ser a instalação de um firewall que é o IPFire. Vamos criar então três zonas distintas, uma zona para clientes, que é a zona blue, normalmente onde as pessoas acedem por wireless, a zona green, que é a zona da rede, onde temos a nossa própria rede, uma zona desmilitarizada, está difícil, uma DMZ, e a zona red, que é da zona 1. Nós vamos então começar então por definir no IPFire, vamos então dizer que é GRSI 0911B IPFire, e vamos então dizer que ele está, que é Linux, e vamos dizer que é Other. Eu acho que ele este IPFire utiliza tanto ligações ou é baseado em Arch Linux. Aqui fazemos então Next, isto é a memória, vamos criar um novo disco, Next. O tamanho 8 GB é mais que suficiente, isto dá perfeitamente para trabalhar com 1 GB, caso queiram. Next, Create. E agora o que é que vamos fazer? Na definição então aqui do IPFire, aquilo que vamos fazer é o seguinte. Em termos de redes, a primeira rede nós dizemos então que é uma rede interna. E vamos dizer que esta rede é interna e esta primeira rede é então a green. Vai então ser green, o nome da primeira rede. O segundo adaptador vamos ativar e vamos neste caso dizer que vai estar NAT. Este NAT quer dizer então que isto vai ser o adaptador que vai estar ligado ao WAN. No terceiro adaptador vamos também colocar rede interna e neste caso vamos então dizer que será para a Orange. O quarto adaptador vamos então ativar rede interna e vamos então dizer que é para a Blue. Portanto, esta forma de criação, começando então Green, Red, Orange e Blue, normalmente é a forma mais simples, podemos alterar, mas portanto é a forma mais simples. O CD para arranque vamos então identificar qual é o fecheiro, vamos aqui ao sistema, ISOs, e temos então aqui o IPFire para arrancar. Vamos então proceder então à instalação do IPFire. Ora, a instalação do IPFire é muito simples. Vamos então fazer aqui o boot. Primeira coisa, vamos só ajeitar aqui a máquina para que ela fique de acordo com o que é pedido. Ela não dá, está um bocadinho abaixo. Fica aqui um bocadinho aqui em baixo. Eu vou reduzir o tamanho. Vamos então aqui o IPFire que está então a correr. Eu já passo isto para baixo, está bem? Porque ele está. Temos aqui a janela um bocadinho para baixo. Linguagem de instalação em inglês. Ok. Vamos aceitar a licença, espaço. Ok. E vamos dizer então para ele formatar o computador, ou neste caso o disco. Atenção que este IPFire vai então funcionar formatando um disco por completo. Portanto, não dá para estar instalado o IPFire e também é uma situação, normalmente o firewall deve estar instalado per si, portanto, sem mais nenhum outro sistema instalado. Extension 4, tipo de formatação, vamos particionar o disco e mediante a dimensão do próprio disco, ele vai então fazer essa mesma instalação. Ele agora vai instalar, vou só puxar isto um bocadinho aqui mais para a direita. Está então neste momento a instalar o IPFire, está a instalar o Grub e a partir deste momento temos o IPFire então instalado. Isto é tão fácil como tudo isto. Eu vou parar aqui o vídeo enquanto ele não arranca, que é para ajeitar melhor aqui a janela. Ok? Portanto, vou só continuar. Ok, ele não dá, eu tenho que continuar para que possamos então aceder. Aqui vamos então definir, isto é importante, vamos então para o PT Latin, que é para termos então as teclas de Portugal. Vamos aqui identificar qual é o horário, Europa-Lisboa, e o nome que queremos dar então a esta rede. Ora, este servidor, vamos tentar dar o nome de parede. O domínio, isto aqui, o domínio local será então, sei lá, qualquer coisa como grs.local, vai ser o nome da rede. A palavra passe, e nós agora vamos ter duas palavras passe. Temos uma palavra passe enquanto root, password, enter. Ele não escreve nada, que é para não identificarmos quantos caracteres é que compõem a palavra
própria palavra passe. A seguir temos o admin. Neste caso, vamos sempre utilizar a mesma palavra passe só por questão de segurança. Como é óbvio, estas duas palavras passe não devem ser iguais se estivermos a utilizar um sistema real. Tipo de configuração. Neste momento, a configuração e aquilo que nós queremos, reparem que o IPFire pode trabalhar então com diferentes tipos de configuração, green, red, orange, green, blue, ou então com a configuração total, então green, red, orange. Portanto, aquilo que nós escrevemos é o GROB, G-R-O-B, e as iniciais de cada uma das zonas. Depois disto, vamos então assignar então as placas de rede. E a importância de quando estamos então a estabelecer que as placas de rede nas máquinas virtuais devem ficar por esta ordem é porque nós neste momento agora para selecionar, podemos selecionar e fazer só Enter. Ok? Selecionamos e fazemos Enter e ele automaticamente vai selecionar as placas que queremos. Se nós agora quiséssemos validar, viéssemos aqui aos adaptadores de rede, vamos por exemplo verificar que o adaptador de rede, neste caso, a que está na Blue, está então com F05. Se viermos então aqui, vamos então verificar que esta tem F05. E, portanto, isto é então para identificar mais fácil a identificação. Address Settings. Neste momento vamos então definir como é que fica a rede. Para já, qual é a rede com a qual vai ficar a Green? Ora, a Green neste momento vai ficar com o IP 10.0.0.1. Ok? Vamos chegar então com esta rede. A Blue, vamos então identificar qual é a Blue. A Blue vai ficar com 192.168.100.1, uma outra rede. A Orange, 10.10.10.1, é a interface da placa de rede Orange. E a Red, temos então a definição, como é que pode ficar definida. Ou podemos então colocar um IP estático, ou então, e uma vez que estamos a utilizar o DHCP, ele vai automaticamente utilizar os serviços do DHCP. Neste caso, ele não vai ser estático, vamos então utilizar o DHCP. Se for estático, necessitamos de identificar também quais são os DNS. Vamos então dizer que é DHCP, ok? E temos então a configuração definida. O último parâmetro será então DNS e Gateway. Este parâmetro, tal como a informação que temos aqui no ecrã, não se aplica se tivermos a utilizar o DHCP, tivermos a utilizar a placa red através de DHCP. Portanto, isto só é necessário se tivermos a utilizar IP fixo. Portanto, neste caso, deixamos então liberto. Fazemos done. Agora aqui vamos então configurar o DHCP interno. Ou seja, vamos então habilitar o DHCP para a zona green. Enable. Dizemos em que leases é que ele começa, portanto, a funcionar. Portanto, vai começar no 10 e vai terminar no 100. Dizemos, neste caso, ele é o próprio DNS, portanto, ele já é o DNS primário, podemos identificar um DNS secundário. Atenção que isto é então para a rede green. Qual é o máximo de lease time? E já tínhamos falado aqui em termos de leases, o que é que deve de acontecer, portanto, em termos de minutos, o que é que deve de acontecer, mais ou menos minutos. Neste momento vamos deixar então estar por defeito. E qual é o sufixo do DNS no qual ele vai procurar dentro da própria rede. Fazemos OK. E a configuração do servidor neste momento está a funcionar. Vamos então aqui ver só se ele coloca a rede em cima. Ele não está a colocar porque não estou a obter IP, por qualquer motivo. Ops. A rede, ele já obteve, portanto estamos a ver então ali que ele tem o 10.3.15, portanto isto é específico do VirtualBox. Ele está então neste momento a criar esta mesma rede e neste momento para entramos então como root e com a palavra passe, que é password. Se fizermos então o IP address, vamos então verificar que temos aqui a configuração das 4 placas de rede. Se quisermos então pingar, uma vez que estamos lá dentro, para ver se ele sai, portanto, neste momento, o computador consegue, o firewall consegue então aceder à própria rede. Se nos estivéssemos enganado, podemos, dentro do próprio firewall, enquanto entrarmos como root, fazer as alterações. Para isso basta escrevermos então setup. Se fizermos setup, vamos então ter minimamente as mesmas configurações que tínhamos
inicialmente, reparem, networking, aqui está, portanto, já, ainda há pouco tivemos aqui, a alteração da palavra passe do root ou do admin, o hostname, todas aquelas configurações com as quais nós estivemos então a trabalhar. Ok, neste caso vamos só colocar uma máquina virtual, eu vou escolher aqui esta, e vamos então configurar esta máquina virtual utilizando então aqui estas configurações. Portanto, aqui propriedades, vamos só aqui ver, ele está a obter IP automático, vamos só agora configurar a nível dos adaptadores e vamos então verificar que neste caso ele não deve ser Internet Machine Green. Ok? Ok. Vamos então agora só reparar a placa de rede. Ele vai renovar então o IP. Mais um bocadinho. E automaticamente deve de obter IP. Aqui fazer aqui um exit, um by, ipconfig /release. Portanto, ele já deve estar a obter IP. Deixem-me só ver. E agora, só um bocadinho, está aqui a demorar mais tempo, release, menos que não seja esta a placa de rede. Esta está em green. Há aqui um problema aqui com a placa de rede. Adaptadores de rede. Portanto, esta está na green. Estas estão todas iguais. E ele não está a obter IP. Vamos só aqui ver qual é a placa de rede. Pode ser uma má configuração, portanto é 6091. Vamos ver se é esta a placa de rede. Green, não é. Estou a utilizar outra placa de rede. Ok? Estou a utilizar outra placa de rede. Vou pôr, olha, é esta que está aqui. Rede interna, esta é que fica então como green, está bem? Portanto, eu tinha isto mal configurado, portanto é a segunda placa de rede. Será então a red. E vou desativar esta. Ok? Tinha então o MAC address então desligado. ipconfig /all. Portanto, neste momento já estamos então a receber e se eu fizer agora um ping ao sapo.pt, portanto isto demorou mais tempo, foi porque tinha a placa de rede mal configurada. Estamos então a aceder, se eu for então ali ao sapo.pt, estamos então a aceder utilizando então a placa de rede. Ok, paramos aqui o vídeo, continuamos na próxima aula.